Bom, hoje a gente começa, então, nosso terceiro encontro. Na semana passada, no último encontro, a gente começou a discutir as ficções, que são o tema do nosso curso. A gente falou sobre o Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra, de um trechinho dele, e do Cercada, da Lina Meruane. E hoje a gente vai falar de outros 2 ou 3 livros, a gente vai ver de acordo com o nosso ritmo. Bom, a gente vai começar pelo Leopoldo Brizuela, com Uma Mesma Noite. O Leopoldo Brizuela é um escritor argentino, ele é o mais velho dos autores que a gente está lendo. Ele é eu estou olhando aqui, mas se não me engano ele é de 69, é de 63. Ele já morreu, ele morreu bem novo, em 2019, recentemente. Mas esse livro, a pouca produção que ele tem, foi muito reconhecida. Esse livro chegou a ganhar o prêmio Alfaguara, de romance. Foi traduzido aqui para o Brasil, nessa edição daqui, da Alfaguara, Uma Mesma Noite. É um livro grandinho, até comparado com os outros que a gente está lendo. E Leopoldo Brizuela, esse livro ele é considerado bastante autoficcional. Eu vou comentando com vocês ao longo da leitura. É uma ficção, antes de qualquer coisa, mas muito baseada em traços da vida do autor. Mais do que outros livros, mais do que, pelo menos, os outros 2 que a gente leu até agora, que são o Múltipla Escolha e o Cercada, que são bem completamente ficcionais, né? Tem poucos rastros biográficos. Esse livro ele é bastante biográfico. Ele foi publicado originalmente em 2012. Então, ele já é dessa leva de livros que a gente está lendo, e que o Cercado é a única exceção, que são todos depois de 2010, mais ou menos. Em torno de 2012, 13, 16, no máximo, acho que é o mais novo, 17, talvez. Então, bastante contemporâneo. E antes da gente ler, eu vou descrever um pouquinho, eu vou ler alguns trechos, como eu tenho lido com vocês. Eu não sei se todo mundo conseguiu ler, é um romance grandinho, então imagino que não. Mas é um livro bem interessante. Eu acho que talvez seja o que dê mais conta, não mais conta, mas o que é quase um retrato mais exato de que essa literatura tem feito, por um conjunto de elementos dele, assim. Ele é quase um resumo de muitos desses elementos que a gente está comentando. Ele é dividido em 4 partes, ou partes longas, que são divididas em partes delas mesmas. Só esperando a moto passar. Como todos os livros que a gente tem lido, ele também é bem fragmentado, então cada parte tem parte A, B, C, D, o livro vai até a letra Z. São partezinhas curtas dentro dessas 4 partes grandes que organizam a narrativa. E essas 4 partes são romance, que é a primeira, chama romance, de fato, que é um texto de um escritor comentando sobre um livro que ele está querendo escrever, que é esse que a gente está lendo. Ele começa a fazer investigações, começa a pensar que é um livro que ele quer escrever, ele já é um escritor, já tem outros livros publicados, e é ele no tempo presente, em 2010, conversando com amigos, vivendo a vida dele no cotidiano e pensando nessa escrita que está acontecendo do romance. A segunda parte chama Memória, e ele começa a entrar mais especificamente na memória disso que ele está trabalhando no romance. É um livro autobiográfico, autoficcional, enfim. E na parte da memória, ele começa a investigar mais profundamente. Todos esses fatos, o romance, a memória, todas essas partes estão bastante misturadas entre si. Só que existe uma divisão clara de quando que ele mergulha mais especificamente no romance, quando que ele mergulha na memória. E essa segunda parte é onde ele faz isso, de tentar resgatar o que ele lembra das experiências de infância dele. A terceira parte é história, que é o momento que ele começa a fazer uma pesquisa documental, histórica de fato, dos fatos da ditadura militar. Eu vou comentar mais especificamente como que essas coisas são desenvolvidas. E ele faz uma visita também à ESMA, que foi um centro de tortura. Então, é um momento que ele vai para os locais de memória, ele procura os documentos de memória, os testemunhos,
as reportagens que falam sobre os fatos que ele está tentando lembrar. E a última parte de todas, a mais curtinha, se não me engano, a mais curtinha de todas, chama Sonho, e é um momento que, misturado com reflexões do autor, do presente e tudo mais, o autor começa a sonhar. Desculpa, gente, minha voz está falhando um pouquinho. O autor começa a sonhar reencenações, de certa forma, dessas memórias, e isso se mistura como se fosse um quarto eixo, né, de como elaborar o fato traumático, o evento que ele está tentando escrever. Então, ele faz esse percurso, e é por isso que eu falo que é um livro bem exemplar de como esses livros pensam. Ele faz o percurso exatamente pelo romance, memória, história e o sonho. E são esses os espaços onde ele vai tentar dar conta de uma memória traumática ficcionalmente, porque ele reconhece as lacunas muito grandes de compreensão, de lembrança mesmo, de não dar conta de lembrar completamente. O romance começa com um crime em 2010, na vizinhança que ele mora com a mãe. A mãe tá bem doente, está morrendo, tá pelo menos bem doente, assim. E ele vai morar com a mãe por uns tempos para acompanhar ela, e é a casa da família. O pai dele já morreu há muito tempo. E nessa casa ele presencia um crime na casa vizinha, um crime cometido por policiais. Ele vê esse crime sendo cometido à noite. E essa cena, no tempo presente, lembra ele, é como se fosse uma faísca que faz ele resgatar a memória de um crime que ele também viu sendo cometido, mas muito mais de perto, quando ele era criança, durante a ditadura. E esse crime teve colaboração do pai dele, que não era um militar, mas que ajudou os militares a perpetrarem, né? E é essa memória, essa cena primeira da infância, que ele fica tentando resgatar ao longo de todo o romance, tenta escrever, sonha e investiga documentalmente, enfim, todo o percurso que a gente... Agora é um caminhão. Todo o percurso que a gente acompanha no romance é em torno dessa cena primeira de infância, desse crime que o pai dele cometeu, que ele viu sendo cometido, e que é resgatada, né, através de um crime muito semelhante no presente. E aí, essa é uma daquelas coisas que eu já vinha comentando, né, esses paralelos dos restos da ditadura que ficam no tempo presente. O crime que ele vê no presente, ele foi cometido por policiais, de fato, assim como os crimes da ditadura. E as táticas são bastante parecidas, existe uma lógica de vizinhança muito parecida, que ele comenta várias vezes, de como que os bairros mudam, as pessoas mudam, mas existe uma lógica de funcionamento que é a mesma, uma lógica de intriga, de vizinhança, de vigilância, de toda uma forma de viver que ele reconhece como a mesma forma que ele via durante a ditadura. Tem algumas referências do livro a fatos reais, a coisas reais da ditadura. A principal delas é a ESMA, que é a Escola Superior de Mecânica da Armada, que hoje em dia é um museu, né, em Buenos Aires. Era uma unidade da Marinha, a sede, né, da Marinha, na Argentina, e que foi o maior centro clandestino de detenção, ou campo de concentração, como às vezes é chamado, durante a ditadura. Passaram por lá mais de 5.000 pessoas, presas ou desaparecidas, e hoje funciona, né, como esse espaço de memória. E esse é um prédio que o protagonista visita para tentar localizar fisicamente a memória, bastante para o final do livro, né, na terceira parte. E é um espaço importante porque foi onde o pai dele estudou, onde o pai dele teve formação, e não chegou a continuar. O pai dele teve formação militar, se formou como talvez um soldado, ou talvez até antes de soldado, há muito tempo atrás. E é um pouco isso que faz ele, um dos aspectos que faz ele tentar entender quem é o pai dele.
Tem nomes, tem 3 comandantes que eu anotei, que são mencionados, que foram militares da ESMA, que é esse espaço, né? Mas, de forma geral, o que a gente consegue localizar é a ESMA e pessoas que trabalharam, que foram diretores, que foram comandantes da ESMA. Eu vou, antes de ler os trechinhos, eu vou comentar um pouco mais o livro. É um trabalho bastante interessante que o protagonista faz de tentar resgatar a história do pai, porque é um resgate de tentar entender o que aconteceu, primeiro de tudo, e, em segundo lugar, tentar entender as motivações ou quem é o pai nessa história. Mas não é um entender necessariamente de justificar. Esse é um filho que para ele, o fato do pai ter cometido esses crimes, esse crime especificamente, só esse crime, na verdade, aflige ele profundamente. E ele quer lembrar, ele fala sobre querer lembrar através da escrita, mas a escrita e a lembrança para ele também são uma forma de se colocar no presente, entender de onde ele veio, entender qual foi a participação dele nesse crime original, né? A cena que ele lembra, essa cena que eu estou chamando de cena primeira, é na década, em 76, se não me engano, durante a ditadura, acho que é 76, ou 77, em que ele morava num bairro de classe média, pelo que dá a entender, em Buenos Aires, e ele presencia não, né? Acontece na casa dele. Ele era vizinho de uma mãe e 2 filhas, as Cooperman, que eram judias e que, pelo que dá para perceber, elas não tinham exatamente uma militância contra a ditadura, mas uma delas, a Diana Cooperman, trabalhava para pessoas que estavam se movimentando contra a ditadura, enfim, ela tinha algum tipo de envolvimento político contra a ditadura, e era vizinha de muro, vizinha logo ao lado da casa desse menino de 12 anos, que é o protagonista, com a mãe e o pai, que é um ex-militar, teve formação militar na ESMA. E os militares chegam na casa deles um dia à noite e pedem ajuda para o pai dele levar eles por trás para entrar na casa dessa família, dessa mulher, para encontrar ela. E nessa noite ela é sequestrada pelos militares. Na rua, na verdade, não é na casa dela, o pai dele não chega a sequestrar ela, mas ele ajuda a invadir a casa das vizinhas. E essa moça, ela é sequestrada, torturada, mas sobrevive. E esse é o crime que o pai dele ajuda a cometer. Invadir a casa das vizinhas e para potencialmente cometer algum crime, né, contra elas. Mas a própria invasão clandestina já é um crime. Quando a gente compara com outros crimes de outros livros, com outros perpetradores, a gente está falando de um crime relativamente leve, que é de ajudar. Ele não cometeu nada mais atroz, mas isso para o protagonista, por mais que ele às vezes fale isso para si mesmo, não diminui o fato de que o pai colaborou. E ele tenta entender, a partir daí, qual foi a colaboração dele mesmo, como um menino de 12 anos, que com os militares em casa começa a tocar piano. Ele tocava piano, a capa do filme, inclusive, do livro, é um menino tocando piano. Ele fica tocando piano enquanto o pai faz isso e a mãe é interrogada pelos militares. Interrogada assim, né? Os militares conversam com ela para perguntar sobre as vizinhas e tudo mais. E a decisão dele é ficar tocando piano enquanto isso. E aí ele recebe um certo elogio de um militar que estava perto dele. E é essa a cena. E é essa a cena que ele vai rever e rever e rever ao longo do livro todo, tentando entender se foi de fato um crime, mas entendendo desde o princípio que foi um crime, e tentando entender ou construir a figura do pai nessa história. A mãe, dá para entender que a mãe é favorável ao pai, ou pelo menos está ali,
O livro também tem cenas de violência doméstica, então dá para você entender um lar bastante problemático, um filho que a gente vai percebendo ao longo do livro é um cara gay, e isso também ele coloca como um enfrentamento, tem um momento que ele fala isso para a pesquisa do IBGE, e isso é do IBGE não, né, do censo, e isso é um gesto dele de afirmar algo que era um problema, assim, de certa forma, no contexto, né, doméstico. E a outra coisa que é bastante interessante também que ele faz disso, de tentar entender o pai, é restituir as raízes, inclusive, do militarismo, da violência, da lógica militarista que o pai perpetua, né, que o pai executa no dia a dia, tanto nos abusos domésticos, quanto na própria postura como pai, quanto no cometimento, né, desse crime com as vizinhas. E esse rastreamento que ele vai fazendo do pai, tem documentos, tem uma foto no livro, que eu encontrei na internet, mas eu não consigo saber se a foto é do pai dele. Isso é um trabalho de investigação meio arqueológica dos livros que ninguém precisa fazer. Eu faço de curiosa, de pessoa que está investigando isso ao máximo possível. Mas o pai dele, pelo menos nos fatos que a gente consegue ter da vida real do autor, pode ser, ou mais ou menos é, essa figura. E ele vai fazendo um trabalho ao longo do livro, bem espalhado no livro, de tentar entender a posição social do pai. Era um pai bastante pobre, ele passou fome na infância, ele fala isso em algum momento, com uma mãe que sofreu muito para criar ele, descendente de indígenas, um fato que o pai apagava, e formado nessa escola militar como um baixo calão, né, o baixo estrada, se a palavra parece, um baixo status militar. Ele foi formado como um subalterno militar, inclusive pela formação, pela posição social dele. Ele era a pessoa que ia lavar o convés, que ia fazer, ele estudou na escola de mecânica, ele faria, tipo, o trabalho sujo e básico, ou, por exemplo, abrir a porta da casa vizinha para os outros militares entrarem. E isso é um retrato que o filho vai construindo ao longo da narrativa. E aí, falando nisso, eu vou compartilhar agora com vocês, só para ler alguns trechos, para a gente ir contornando esse livro. Um minutinho. Isso é na parte do romance, se não me engano. Coitado do meu pai, dizia uma parte de mim. Sua infância sempre tinha me dado pena. Ele mesmo dizia, me chantageando, você não sabe o que é chorar de fome. Minha mãe, por pena dessa infância, havia suportado tudo. E se ninguém é obrigado a depor contra o próprio pai, e muito menos a publicar isso, se até a dura lei nos dispensa de fazê-lo, a troco de que trazer à luz um ato vergonhoso, torná-lo mais duradouro do que sua própria vida? Sim, ele certamente havia lembrado como um ato de valentia. Talvez eu estivesse procurando onde não havia nada. Talvez só quisesse justificar minha própria estupidez. E, no entanto, estava indo para lá, tremendo, certo de que, até que não pudesse falar sobre aquilo, não poderia escrever, nem viver realmente. Estava indo, de volta para minha casa, para a casa que ele tinha pensado para mim, para morar no espaço dele, segundo as leis do bairro que ele tinha escolhido, para manter a mulher dele até que eu próprio afundasse. Estava indo para lá, para ocupar o lugar dele, enfrentar a turma sem saber como fazê-lo. E aí, mais para adiante, no finalzinho desse capítulo, dessa parte, ele fala, mas para contar a história, disse para mim mesmo, é preciso ser vítima do presente ou sua memória. Eu vou ler alguns outros trechos e aí depois eu comento tudo e a gente vai conversando juntos. Isso aqui é mais adiante, se não me engano, é na parte da memória, quando ele está tentando restituir a cena. Se não me engano, não, é exatamente na parte da memória. Na verdade, o que justificava que meu pai tivesse chutado a porta, ou os outros não sabiam chutá-la? Que o tivessem obrigado me parecia inverossímil. Ele se ofereceu, já que os outros estavam com as mãos ocupadas com as armas?
ou acatava um velho regulamento aprendido na ESMA, memorizado também como uma partitura que ele está fazendo referência ao fato de que ele estava tocando piano, né? E com aqueles olhos de estar fazendo o que mais deseja, e os outros atrás, admirados. De quê? De que o velho conseguisse? De que um cidadão comum, por causas todas dele, conseguisse se tornar um soldado mais feroz do que eles próprios? Em todo caso, meu pai sabia? Dava esse espetáculo como quem toca piano? E que satisfação lhe trazia o aplauso? Seja como for, não acho que pensasse que o futuro seria de outros que não os militares, nem que ele tivesse lugar em um mundo diferente. Como todo bom soldado, lutava sem pensar no resultado final da batalha. Mas sabia meu pai finalmente para onde dava essa porta? O que sabia meu pai naquela noite? Aquela fúria em seus olhos me dizia que sabia muito mais. Mas o quê? Por que é tão difícil lembrar essa época? Simplesmente porque nela aconteciam coisas monstruosas? Ou porque eu tinha sido testemunha de que qualquer um pode se transformar em um monstro e isso é intolerável? E aqui, só mais esse trechinho antes da gente conversar. Essa é no momento que ele visita, na parte que ele começa a investigar documentalmente, né? Essa é a visita que ele faz, uma visita guiada ao museu que foi a ESMA, né? A ESMA transformada em museu. E ele faz uma visita a esse espaço, e isso é bem no finalzinho da visita, ele descreve tudo que ele vê, e no finalzinho tem essa pequena reflexão que ele faz. Quem fabricava os grilhões? Quem limpava o sangue dos lugares? Quem tirava as tigelas? Quem fabricava as picanas? Picanas é um instrumento de tortura elétrico. Macera, Chamorro, o Tigre Acosta, todos esses são grandes generais da ESMA. Os elegantes oficiais que dormiam nesses quartinhos? Não. Para isso contratavam as pessoas do povo, como meu pai e eu. Para isso eles ensinavam mecânica, nesses tempos que já não existiam navios. Com esses mesmos saberes com que meu pai construiu minha casa, foi construído, homens como ele construíram o campo de concentração. Procuro um canto e bonito. Tem um outro trechinho que eu quero ler com vocês, mas antes disso, vou assinar aqui. Comentários, impressões gerais. Se ninguém tem nada para falar, eu vou falando e vocês vão me interrompendo. Uma das coisas que não apareceu tanto aqui nessas leituras, mas que eu lembrei agora, quando ele fala da ESMA, ele fala de uma tradição nazista, basicamente, que a ESMA tinha. Então, o fato dessas vizinhas serem judias durante a ditadura, e o fato do pai ter tido uma formação na ESMA, em anos que o antissemitismo era muito forte no grupo militar, né, assim, ele associa uma coisa com a outra, e ele comenta trechos do pai usando um discurso bastante de ódio contra pessoas judias. E isso é mais uma das coisas, né, que ele coloca nessa formação que teria levado o pai a cometer esse crime. Diga, Pedro. Não, continua, vou depois. Mas eu meio que tinha fechado isso, pode falar. É justamente que me lembrou o Zebald, do Austerlitz. Essa mesma questão de você apresentar a imagem, ir para o lugar, né, e pensar esse espaço, né? Essas imagens dentro do texto, vinculadas ao texto, né, e sendo referidas, estão tanto no Brizuela quanto no Ernesto Seman, que a gente vai ver talvez hoje, que também traz fotos de documentos, assim, fotos da família, que é uma coisa que com certeza a gente consegue rastrear para o Sebald como uma grande influência disso, né, assim. Eu acho que eu comentei isso no primeiro encontro, que essas literaturas contemporâneas, elas fazem muito resgate de formas de narrar mais ou menos contemporâneas, em torno da memória, em torno do horror, em torno de... A literatura sobre o Holocausto, muitas vezes, ela é retomada. O Sebald está nisso, o Jorge Perec, que eu comentei também, que é muito resgatado, também está nesse lugar. Então, é como se fosse um grande cardápio literário de referências
sobre como pensar a memória, que vai sendo utilizado, instrumentalizado, de formas muito particulares, muito próprias de cada autor, mas que a gente consegue fazer essas pontes mesmo. E tendo feito mais ou menos esse panorama de como que ele vai resgatando essa memória, eu vou... Bom, ele vai tentando entender por que o pai cometeu esse crime, vai tentando entender o que ele estava fazendo e por que ele não fez alguma coisa, ou por que ele estava tocando piano, fingindo que nada estava acontecendo, se ele estava querendo não escutar, ou se ele estava querendo não estar ali ao lado dos outros. Ele vai fazendo esse resgate por todos esses caminhos. E ele mesmo comenta, né, em algum desses trechos que eu li, sobre como que vai ser escrevendo que ele talvez se torne capaz de entender, ou de pensar, ou de lembrar de fato desse horror do passado dele. E em nenhum momento ele tem, obviamente, uma resposta clara sobre o que aconteceu. As testemunhas desse passado são ele e a mãe. A mãe não é uma pessoa com quem ele consegue elaborar isso. E ele tenta falar com a Diana Cooperman, essa mulher que foi torturada, que foi a vizinha perseguida. Ele chega a telefonar para ela, ele chega a ler tudo que ela falou em depoimentos das comissões e tudo mais, mas ainda assim ele descobre qual foi o crime, toda a história, né, da Diana durante a ditadura, descreve em bastante detalhes, o livro descreve muito cada um dos acontecimentos, e descreve várias e várias vezes. Até no final, quando chega essa parte do sonho, que o protagonista começa a sonhar, e aí são partes em itálico, misturadas, intercaladas, né, com algumas partes que ele comenta, ou a escrita do romance, ou resgate de alguma memória, alguma coisa assim. O livro ele todo vai fazendo esse vai e vem de fragmentos. E praticamente o último sonho, o penúltimo sonho, na verdade, é um sonho em que existe uma espécie de fechamento, uma espécie de... É o último momento que a gente vê alguma elaboração desse passado. Dessa mesma cena, né, que fica sendo reencenada e reencenada e reencenada. E é uma parte muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês, vou ler só alguns fragmentos, assim, não é muito mais longa do que isso, mas eu trouxe só alguns fragmentos para a gente ler e comentar como é que acontece uma espécie de resolução que não, de forma alguma, resolve, é um sonho, narrado num romance, mas que é uma espécie de confronto onírico do filho com esse pai ex-militar, desse pai perpetrador, né? Lembrando que o pai aqui ele é um civil, diferente dos outros pais que a gente tem visto, e acho que dos outros que a gente vai continuar vendo. Ele é um civil que apoiou e que colaborou, né, com a ditadura. Vou compartilhar aqui de novo. Tá em itálico porque é o sonho, né? Nesse sonho, ele está caminhando por um navio que é a ESMA. A ESMA é a escola da Marinha, né? Então, como se fosse o espaço do pai levado ao mar, de fato. Tá tendo uma espécie de festa nesse lugar. O pai dele é uma das pessoas que estão lá. Ele fica tentando salvar o pai tirar o pai de lá, tentar salvar o pai, tem uma espécie de tentativa de salvação ali, no sonho. E aqui é o momento que ele está vagando por esse navio, e aí eu vou ler agora. Embaixo de uma bancada, vejo um armário e por um gemido intuo que há alguém ali dentro. Abro e vejo Diana Cooperman, vendada, ligada por um fio à parede. E há aplausos e risadas e o zumbido cada vez mais intenso das lâmpadas e gritos de presos que morrem de pavor ao sentir que alguém chega. Retrocedo até o palco para lhes dar passagem, quando de repente vejo que quem entra é meu pai, aplaudido por todos. Não, o almirante não. O almirante, o chefe, né, maior da ESMA. Nem sequer Hans Langsdorff. Hans Langsdorff foi um nazista que
que ele encontra uma foto do pai carregando o caixão desse nazista, que, segundo a história do livro, segundo a história da Argentina, mais ou menos, a gente percebe que foi um nazista que teve bastante influência no pensamento da Argentina militar, né? Bom, é meu pai. Me aproximo para olhá-lo. Traz para o seu lado uma maca, como quem traz uma oferenda. Açucenas para a Virgem no mês de Maria. Uma maca coberta também com um lençol. Um lençol com grandes manchas de sangue. E sob o lençol há formas de mulher. É seu tributo, o preço que pagou, o que lhe valerá finalmente sua iniciação, seu nome. E logo em seguida, eu cortei essa parte por causa do tamanho do texto, mas ele descobre que essa mulher morta, coberta com manchas de sangue debaixo do lençol que o pai está carregando, é a avó dele, a mãe do pai. E estou para me afastar, para lhe dar passagem, quando de repente meu pai vira o rosto para mim e percebo nele 2 olhos vermelhos, loucos, um olhar atroz que não vê e, no entanto, vislumbra em mim algo que eu não nomeio, que não entendo, que me apavora entender. E todos vão olhar a novidade que eu sou. O coração da festa eu sou. E meu nome é a porta. Querem que a vire? Pergunta meu pai. O primeiro pontapé me acerta no peito e sufoca o grito. Pai. E imediatamente entendo o que significa pai na linguagem deles, o que abre a porta. Todos riem e me incitam a mais. Volta a me chutar o estômago. Então sim, claro, então sim. Não sinto mais dor, mas sim um enorme buraco que se abre em mim, como se meu estômago se abrisse a comporta que dá para o vazio e o oceano. Um vazio que manta e fico como aliviado de terror ou de surpresa. Meu pai pega a maca, toma impulso e atira no meu nada. E é o peso de sua mãe que me arrasta para o vazio e me faz cair no mar. Caio, 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 olhando lá em cima a casa que se afasta na ira do céu até virar um ponto. Até que bato na água com as costas doloridas e em meu ventre um cadáver e as víboras da loucura que flutuam na água começam a me morder os tornozelos, os braços, a cabeça. Mas eu não digo nada, calo, e sobre mim se fecha o mar do esquecimento. E poucas páginas depois disso o livro termina, tem mais um outro sonho que não é sobre essa cena, e a última parte de todas, a parte Z, falei que o livro é dividido em letras, né, do alfabeto, a parte Z, ela é assim, olha isso, uma página preta, um quadrado preto, né, no lugar onde estaria o texto. E depois, no final, tem uma parte interessante que chama Diário de Rota, que é aquela parte que o autor faz os agradecimentos, explica como o livro foi feito e tal. E ele fala que os protagonistas desse romance são totalmente imaginários. Embora molduradas em fatos históricos reais, em espaços existentes e perfeitamente reconhecíveis, suas histórias também são fictícias. As eventuais semelhanças deverão ser consideradas coincidências. Qualquer semelhança com a verdade é pura coincidência, né? Mas nesse sonho, que é bem forte, né? E bem vai costurando todas essas partes do romance, termina com a cena do piano, do menino no piano, do pai chutando a porta, do pai atravessando o quintal das vizinhas para entrar na casa. Essa cena é reencenada, né, como eu comentei, várias vezes no romance. E é nessa última encenação, e o filho, em alguns momentos, tenta acompanhar o pai, de certa forma, assim, tem algumas cenas ele fica só dentro de casa, e outras cenas ele tenta lembrar como se ele tivesse subido no muro para ver o pai. Então a gente vê essa cena de vários ângulos, e o último ângulo é esse ângulo em que ele é a porta, né, a porta que o pai chuta. E termina nesse filicídio, né, no pai matando o filho, jogando o filho ao mar, num sonho, mas que é uma das coisas que a gente vê quando a gente lê os relatos dos filhos e lê a crítica escrita sobre esses filhos de perpetradores, existe muitas vezes essa impressão de que os pais queriam os filhos mortos, de que os pais não queriam os filhos de uma forma muito radical, né? E ele encena isso de fato no romance. E é mais ou menos assim que ele se resolve com essa história, que não é resolução nenhuma, mas essa abertura
do sonho, da fantasia, que é o fechamento possível para essa elaboração, e, na verdade, o fechamento possível é mesmo aquela página em preto, que é esse esquecimento, que é esse não dizer nada, que é tem coisas demais para tirar daqui, que é tudo que uma página com quadrado preto pode dizer, né? Esse, de uma forma bem corridinha e bem resumida, é Uma Mesma Noite, do Brizuela. Comentários? Seguimos? Bom. Depois dele, mais ou menos. Isabela, Oi. rapidinho, eu queria fazer uma pergunta. Como você lê essa profusão de nomes que chamou muita atenção no romance do Brizuela, né? Essa tendência a dar um nome que aos poucos vai mesclando nomes reais com nomes fictícios, né? Personagens e personagens históricos e personagens imaginados. E queria perguntar como você lê isso, que eu acho que me chamou bastante atenção. E queria também fazer um comentário, assim, mas talvez de um paralelo possível entre essa obra, né, que além de ter a questão da narrativa autorreflexiva, que se coloca sempre o problema de como narrar e tal, né, dessa repetição, também tem a questão do sonho, né, como instância que parece resolver os problemas da narrativa, que me lembra bastante aquele outro livro do Patrício Pron, que é o Espírito dos Meus Pais Segue Subindo na Chuva, esse que foi traduzido aqui para o Brasil também, e que é de um tempo muito próximo, né, 2011, e o do Brizuela, 2012. Bom, o livro do Patrício Pron, ele está nesse conjunto, né, de literatura dos filhos. O Patrício Pron, se não me engano, é um pouco mais novo que o Brizuela, mas eles são todos nesse conjunto de gente publicando juntos, e tem elaborações formais mesmo do texto que você vai encontrando repercutidas, né? O sonho, a gente vai ver que ele aparece no Space Invaders, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, aparece de uma forma que a gente pode chamar de sonho no Sonho Bravo Piloto, do Ernesto Siman, no Patrício Pron, enfim, tem essas coisas, né, que vão sendo formas de elaboração meio compartilhadas. Esses fatos reais dentro do livro, esses nomes reais, né, dentro do livro, é bem interessante que o protagonista, ele não chama Leopoldo Brizuela, o nome dele aparece, é Leonardo alguma coisa. Mas os outros nomes mencionados, quase todos, se não me engano, especialmente se forem vinculados aos crimes da ditadura documentados, são todos reais. A Diana Cooperman, ela de fato existiu, o chefe dela e todas as pessoas mencionadas em torno desse crime de fato existiram. Aqueles três o Macera, o Chamorro e o Tigre Acosta, que são mencionados no trechinho que eu li, são elegantes oficiais, né, como o livro fala, reais. Um deles foi, inclusive, ditador da Argentina durante a junta militar, nos primeiros anos. E a Visita a Esma, né, que ele descreve em detalhes como de fato o espaço hoje em dia, e como de fato foram cometidas as torturas, como está documentado, e a gente pode encontrar. Esse é mais um desses jogos que também é, de certa forma, o mesmo jogo que o Zambra faz, de uma forma talvez mais profundamente ficcional, o Zambra, né? Com o Manuel Contreras, quando ele menciona Manuel Contreras, que de fato foi um torturador. Que é esse jogo de mergulhar o real, que não consegue, nesse caso, né? Um real que não consegue ser dito, não consegue ter uma forma concreta no presente, no real, né? Um real que não termina de ser significado, que não dá conta de ser significado pelos documentos, por exemplo. E é um gesto de mergulhar esses rastros na ficção, né? E de tornar a ficção um espaço de elaboração, talvez, né? Que chega, nesse caso, ao sonho. Tem muitas pontes muito interessantes de pensar isso, que é um grande traço da literatura contemporânea. Eu acho que a gente vai delineando um pouco como que cada um desses autores
consegue trabalhar essa mescla de real e ficção em cada uma das ficções. Como eu comentei no último encontro, o Cercado é o único que não tem um militar nomeado ou uma instituição nomeada, ou alguma coisa assim, que seja ancorada no real, né, de alguma forma. Apesar de ser ancorado no real, ainda assim. Mas, de uma forma, uma resposta breve, sem entrar, porque seriam muitas discussões e o nosso tempo é curto. Eu diria que a ficção ela vai se tornando uma forma de dicção desse real, e, ao mesmo tempo, a nomeação especificamente dos torturadores, dos perpetradores, também não deixa de ter um gesto bastante político, existem certos reais que são reais, inclusive dentro da ficção, né? Existem certas coisas que continuam, se elas estão sendo elaboradas ficcionalmente, ainda assim elas talvez necessitem ser ditas, talvez necessitem ser nomeadas de fato. Isso é uma hipótese, né? Uma forma de pensar isso. Mas é o que eu comentei, a gente teria que pensar especificamente cada um deles e tudo mais. E eu espero ir fazendo isso um pouquinho ao longo do curso, para a gente chegar quinta-feira com alguma forma de pensar como que isso vem sendo feito, né? Não sei se eu te respondi muito bem, se eu respondi muito vago. Eu tenho começado... Estou respondendo a pergunta aqui no chat, gente. Eu tenho começado a flertar com a psicanálise, porque é um pouco inescapável, principalmente quando a gente lida com trauma, né? Um termo como trauma. Então, sim, eu dei uma mergulhadinha de leve nisso no meu mestrado, agora estou começando a entrar um pouco mais nisso no doutorado. Inclusive, essa pesquisa sobre as elaborações, as dicções dos filhos, eu imagino que uma pesquisa de psicanálise e literatura especificamente seria muito rica, porque tem muita coisa para tirar daí sobre... Quando eu falo de real, um real que não se inscreve e tudo mais, eu estou pensando um pouco em psicanálise. Então, sim, ainda é uma coisa que eu estou começando a ver por onde ir, e eu gostaria de ver mais pesquisas pensando isso também, porque acho que é um campo muito rico para pensar isso. Alguns termos, algumas coisas que eu tenho usado, algumas teorias que eu estou usando para embasar o que a gente está discutindo, vem da psicanálise, ou diretamente, ou de leituras que passei por aí. Bom, isso foi o Leopoldo Brizuela, com Uma Mesma Noite. E agora a gente vai para outro mini livrinho, que é essa coisinha daqui, o Space Invaders, da Nona Fernandes. Essa daqui é a edição que saiu no Brasil ano passado, pelo Moinhos. O livro, se não me engano, ele é de 2013. Foi publicado originalmente no Chile, pela Lina Meruane, que é uma escritora e atriz chilena, nascida em Santiago, em 71. Então, ela é também dessa geração, né? Junto com todos esses autores que a gente está... Todos eles vão ser, claro. Ela também não é filha de um torturador, não é filha de um perpetrador, nem de um militar. Eu não sei de quem ela é filha. Isso não tem a ver com esse romance, e nem com o outro que a gente vai discutir na próxima aula dela também. Eu trouxe 2 livros dela. O Space Invaders é um livro extremamente fragmentado também, mais fragmentado do que Uma Mesma Noite. Ele pula entre relatos e a gente demora um pouco a situar em torno de que são esses relatos. O livro ele é dedicado a Estrela Gonzalez, que é essa personagem que é bem central no livro. Eu vou comentar sobre ela. O romance ele também é dividido em 4 partes. Ele chama Space Invaders por causa do jogo de videogame de Atari, que foi um sucesso na década de 80, e que foi jogado pela Nona Fernandes, mas no livro não é ela, né? Enfim, no livro são pessoas da mesma geração dela. Era um joguinho de videogame de Atari da década de 80, que também é a década da ditadura na Argentina, né? E aí o livro ele é dividido em 3 partes, que são a primeira vida, segunda vida, terceira vida e game over. Então ele acompanha o prazo de validade de um jogo, né?
Você tem as 3 vidas e aí você morre. Ela comenta sobre o jogo em vários momentos, então o jogo não está só no título, na ideia, ele está nas infâncias que são lembradas. E, bom, a primeira vida, o livro todo acontece em Santiago. A primeira vida, ela é no ano de 1980, a segunda vida em 82, a terceira em 85, e depois ela dá um salto e termina em 94, e o Game Over em 91. Então, a gente vai acompanhando de 80 a 85, 5 anos de infância e adolescência dos personagens, e depois esses 2 saltos para 91 e para 94, em que ela vai falar um pouco sobre algumas consequências logo no pós-ditadura dessas lembranças, dessa história que ela está contando. As narrativas, esses trechos, essas partes do romance, estão contornando a experiência de um conjunto de colegas de escola, de uma escola chilena, durante a ditadura. São crianças, a gente imagina, no comecinho da pré-adolescência, talvez, chegando mais ou menos na adolescência, em um certo momento. E são as vozes de vários desses colegas de escola, que mistura sonhos, mistura cartas, mistura relatos de memória, mistura trechos meio narrativos, como se fosse meio jornalístico, meio factual, e todos eles lembrando das experiências de infância desses anos, especificamente, não só, mas principalmente em torno de Estrela Gonzalez, que é para quem o livro é dedicado, que foi uma colega deles. Eu não vou contar muito mais dos detalhes, porque eu acho que os trechos que eu trouxe pintam bem o cenário de que é a história, né? Então, eu vou ler com vocês, e aí, a partir disso, eu vou comentando. Como são essas várias vidas, existe uma lógica de repetição de novo. Aqui, cada vida é como se fosse um novo ano, né? Uma nova, não necessariamente um novo ano, mas uma nova etapa. E algumas cenas se repetem, só que num novo contexto, com as crianças um pouco mais velhas, ou com alguma coisa um pouco mais esclarecida, um pouco mais entendida, ou menos, talvez, mas a gente fica vendo várias reencenações de novo aqui também. Eu acho que eu coloquei... tá tudo na ordem que aparece no livro, obviamente não direto, né? Essa está na primeira vida ainda, bem no comecinho. Fomos ordenados um atrás do outro, numa longa fila no meio do pátio do colégio. Ao nosso lado, outra longa fila, e depois outra, e mais outra. Formamos um quadrado perfeito, uma espécie de tabuleiro. Somos as peças de um jogo, mas não sabemos qual. Tomamos distância, apoiamos o braço direito no ombro do colega da frente para demarcar o espaço justo entre cada um de nós. Nosso uniforme bem alinhado. O último botão da camisa abotoado, o nó da gravata perfeito, o avental escuro abaixo dos joelhos, as meias azuis acima, as calças perfeitamente passadas, o emblema do colégio costurado no peito, na altura correta, sem linhas penduradas, os sapatos recém-engraxados. Mostrar as unhas polidas, as mãos sem anéis, a cara limpa, o cabelo domesticado. Cantar o hino nacional todas as segundas-feiras na hora da entrada, entoá-la do jeito de cada um, com vozes agudas e desafinadas, vozes estridentes que saem um pouco do tom, nossas vozes repetindo entusiasmadas o estribilho, enquanto lá na frente um de nós hasteia a bandeira chilena e o outro a sustenta nos braços. A estrelinha de algodão branco subindo, subindo, subindo até alcançar o céu. A bandeira finalmente acima da haste, tremulando sobre nossa cabeça, ao compasso de nossa voz, e todos nós olhando para ela, protegidos por sua sombra escura. Aqui ela descreve essa cena, né, que imagino que muita gente conheça, eu mesma lembro de cenas assim na minha infância, eu não sou dessa geração, do momento do hino nacional antes da aula, né, o momento, tinha um nome, isso, era alguma coisa cívica, aqui no Brasil, né. E aqui a gente vai vendo vários elementozinhos do
que ela coloca para pintar esse quadro, a precisão, né, que eles tinham que estar vestidos, o quadrado perfeito numa espécie de tabuleiro, que lembra um pouco o tabuleiro de xadrez que a gente vê na Lina Meruane, como uma metáfora para o Chile, né? O coro de todo mundo cantando junto, todo mundo domesticado junto, e aqui lembra de novo, fazendo essas pontes possíveis, né? O Alejandro Zambra, com a prova, que ele vai descrevendo esse treinamento, que não é uma educação, é um treinamento das escolas, e no final a bandeira fazendo uma sombra escura sobre as crianças, né? A bandeira do Chile. Esse daqui é a escola, o contexto em que essas crianças se conhecem. Esse trecho aqui, bom, eu vou ler. Isso aqui é mais para frente, se não me engano, é na segunda vida, quando as crianças começam já o real da ditadura começa a quebrar um pouco uma espécie de bolha que as crianças vivem, né? Ninguém sabe muito bem o momento exato, mas todos nós lembramos que, de repente, apareceram caixões e funerais e coroas de flores, e já não pudemos fugir daquilo, porque tudo havia se transformado em algo semelhante a um pesadelo. De repente, as coisas despertaram de outro modo. A sala de aula se abriu para a rua, e, desesperados e ingênuos, saltamos para o convés do navio inimigo. Maldonado, que é uma das colegas, né, sonha com a palavra degolados. Ela havia escrita no título de todos os jornais daquela época. Maldonado não sabe o que significa a palavra degolados, mas pressente que é algo horrível e então seu sonho se torna um pesadelo. Fanzalida, outro colega, não se lembra qual é o funeral com que sonha. Pode ser dos irmãos da Vila França, ou dos professores do latino-americano, ou do jovem queimado por uma patrulha de militares, ou do padre que morreu baleado no bairro La Vitória, ou do jovem que caiu crivado de balas na rua Bulnes, ou do jornalista sequestrado, ou do grupo assassinado no dia de Corpus Christi, ou dos outros, todos os outros. O tempo não é claro, confunde tudo, revolve os mortos, transforma-os num só, volta a separá-los, avança para trás, retrocede ao contrário, gira como um carrossel de parque de diversões, como uma gaiola de laboratório, e nos enreda em funerais e marchas e detenções, sem nos dar nenhuma certeza de continuidade ou de fuga. Se estivemos lá ou não, já não está claro. Se participamos de tudo isso, tampouco. Mas os vestígios do sonho permaneceram em nós como as marcas de um combate naval destinado ao fracasso. Continuam aí, manifestando-se cada vez que apagamos a luz. Despertamos dele com a desagradável sensação de ter sido crivados por uma bala verde fosforescente, por uma mão de madeira ortopédica. Aqui eu vou até deixar de compartilhar, porque tem muitas coisas para eu comentar. Esse trecho acontece no momento que os filhos já estão começando a saber o que está acontecendo, né? A saber que existe a ditadura, e tanto politicamente, no contexto de quem vive em Santiago do Chile, e vê as manifestações, e vê essas notícias, que aquela lista, de uma forma bem impactante, né, de todos os crimes que estavam aparecendo nos jornais, e que todo mundo ficava sabendo, da palavra degolados, que aparece no jornal, que parece terrível. Mas também, eu pulei esses trechos, porque é um trecho muito longo, ela vai comentando sobre como que várias famílias dos colegas são atingidas diretamente. Uma família perseguida, uma mãe é torturada, os irmãos de alguém são desaparecidos. Então, a gente vai vendo essa ditadura entrando de uma forma muito direta, muito pessoal também, na vida dessas crianças, que estão começando a entender o que está acontecendo. Um pouco mais adiante, essas crianças vão, sem saber muito bem o que estavam fazendo, mas vão para a rua, começam a participar das manifestações, começam a se posicionar contra a ditadura, começam a ver o que é aquilo, e tentar discutir isso na sala de aula. O professor fala que não é momento, que é sala de aula para estudar matemática, não é para conversar sobre isso, mas eles começam a ter uma vida política. E no finzinho desse trecho, a gente vê crivados por uma bala verde fosforescente por uma mão de madeira ortopédica. Essa bala verde fosforescente é a bala do jogo, do Space Invaders, que é um jogo de atirar em marcianinhos, que estão invadindo a Terra. E a mão de madeira ortopédica, ela já apareceu um pouquinho antes disso no livro, desculpa, gente. E é a mão do pai da Estrela Gonzalez.
que, enfim, é essa menina que eles ficam se lembrando e sonhando, e tem cartas dela no meio do romance, e é uma das colegas, a Estrela Gonzalez, o pai dela é o Gonzalez, e a gente vê alguns fragmentos de descrição de quem é o Gonzalez. A casa é cheia de medalhas de participação em batalha, ele tem um problema de saúde, ele vai para o Hospital dos Carabineiros, que é a polícia, uma polícia da ditadura, não só da ditadura, uma polícia. Então a gente vai entendendo que é um militar, e ele não tem uma mão, ele perdeu uma mão em serviço, se não me engano, e ele tem uma mão de madeira ortopédica, que fica aparecendo repetidas vezes nos pesadelos de um dos meninos que vê isso e fica meio horrorizado. Sim. Pera, tem várias o quê? Eu não sei se eu respondi a mesma coisa. Várias mãos, um armário cheio, né? Ah, sim, é verdade. Tem uma coleção de mãos, não é só uma. Ele vê uma e ele percebe que é daquilo, mas são várias mãos, é verdade. Bom, e aí a gente vai pintando esse cenário de colegas que vão se lembrando, que vão sonhando com cenas, que estão vivendo esses anos 80 no Chile, na escola, tudo em torno da escola, e aí eles vão brincar na casa da Gonzalez, e tem esse momento que o menino conhece o pai da Estrela, e a gente lê as cartas da Estrela para as amigas, comentando de namoradinho de escola, de casinhos de infância e adolescência comuns, né? E aí eu vou ler de novo. Isso aqui já é no final da terceira vida, da terceira parte, né, que chama Terceira Vida, que é todo em 85, mas aí tem esse salto para as últimas páginas, que são em 94. E todas as partes que falam os anos começam exatamente assim: Santiago do Chile, ano de, no caso, 94. Depois de transcorridos 10 anos dos acontecimentos, a justiça chilena da sentença em primeira instância pelo sequestro e homicídio dos militares comunistas... desculpa. Vou começar tudo de novo. Depois de transcorridos 10 anos dos acontecimentos, a justiça chilena dá sua sentença em primeira instância pelo sequestro e homicídio dos militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerreiro e Santiago Natino, no que ficou conhecido como Caso Degolados. O comando assassino é condenado à prisão perpétua. Na mesma tela do televisor no qual antes se jogava Space Invaders, agora aparecem os policiais responsáveis pelas mortes. São 6 os oficiais envolvidos. É possível vê-los nitidamente. Seus rostos desfilam um por um pela tela. Riquelme é o primeiro a reconhecê-lo. Seu rosto 10 anos mais velho não lhe diz nada, mas aquela mão de madeira escondida atrás de uma luva preta, sim. É uma mão real, não a fantasia verde fosforescente que o perseguiu nos sonhos. Ao seu lado, o tio Cláudio do Chevy vermelho. O Pégaso, assim o chamam. O sujeito declara ter apunhalado um dos 3 homens enquanto seu superior observava de seu automóvel, um Chevette vermelho. Todos vemos na tela do televisor. De alguma estranha maneira, sintonizamos ao mesmo tempo a mesma imagem. Eu vou comentar essa cena aqui melhor daqui a pouco, eu só vou ler mais um trecho. Pouquíssimas páginas depois disso, se não me engano, uma página depois desse trecho que eu acabei de ler, a gente tem esse, que é o comecinho da última parte, que chama Game Over. Santiago do Chile, ano de 1991. Certa manhã de outubro, o tenente da Polícia Nacional, Félix Sazo Sepúlveda, entra no Hotel Crown Plaza, no centro de Santiago. Com rapidez, o tenente se dirige ao balcão da empresa Avis Rent-A-Car, onde trabalha Estrela Gonzalez Jepsen, a mãe de seu pequeno filho. A jovem Estrela, de 21 anos, está oferecendo os serviços da agência a um cliente, quando o tenente Sazo para à sua frente e aponta para ela com sua arma de serviço. Faz algum tempo que estão separados. Para o tenente, é difícil aceitar a separação. Por isso ele segue sua mulher, ele a assedia por telefone, ele a ameaça como se ameaça um inimigo, um alienígena ou um professor comunista. Estrela, ele grita para ela.
Nossa jovem colega mal lhe dirigiu o olhar quando recebe 2 balas no peito, uma na cabeça e 4 nas costas. Como um marceninho, desarticula-se em luzes vermelhas. O tabuleiro da tela marca 100 pontos a mais no placar. Nem assim o recorde é quebrado. A jovem estrela desmorona em posição fetal, morrendo no mesmo instante. Logo em seguida, o tenente Félix Sazo dá 2 tiros na cabeça com sua arma de serviço fumegante e tomba no chão. Não sonhamos nada disso. Lemos na seção de um jornal que se encontra numa pasta grossa na estante número 4 do terceiro corredor da biblioteca do colégio. E, só para concluir, a última página, o último trecho do livro, as 2 últimas páginas, né, são esse relato que eu acho que a gente vai conseguir reconhecer, porque tem muito pouco tempo que eu li, um outro trecho, que foi o primeiro que eu li, bem no comecinho do livro. Nós nos ordenamos, um atrás do outro, numa longa fila no meio da rua. Ao nosso lado, outra longa fila, e depois outra e mais outra. Formamos um quadrado perfeito, uma espécie de tabuleiro. Somos as peças de um jogo, mas não sabemos qual. Tomamos distância, apoiamos o braço direito no ombro do colega da frente para demarcar o espaço justo entre cada um de nós. Nosso uniforme bem alinhado. O último botão da camisa abotoado, o nó da gravata perfeito, o avental escuro abaixo dos joelhos, as meias azuis acima, as calças perfeitamente passadas, o emblema do colégio costurado no peito na altura correta, sem linhas penduradas, os sapatos recém-engraxados. A nossa volta, a rua está em silêncio e deserta. Não há automóveis, nem ônibus, nem gente. Só nós e essa lógica de guerrilha da qual não conseguimos despertar. Um orelhão soa na rua, bem na frente da entrada do colégio. Nós olhamos uns para os outros. De alguma maneira, estamos esperando essa ligação. Franzalida se aproxima. Ela entende de vozes, não terá dificuldade em reconhecer quem está falando. Alô, escuta-se uma voz feminina do outro lado do aparelho. Franzalida não diz nada, mas ao olhar para nós, nos dá a entender de quem se trata. Uma mulher ou uma menina respira nervosa do outro lado à espera de uma resposta. Franzalida entende que estamos destinados a essa chamada telefônica. Não podemos deixá-la passar. Sem duvidar nem por um instante, ela responde e começa a falar. Na rua, desconfortáveis, no mesmo uniforme, agora desbotado e apertado, escutamos com atenção. Santiago do Chile, abril de 2013. E é assim que o livro termina. Antes de eu comentar várias coisas, porque eu li bastante coisa agora, comentários, impressões gerais, sensações. Esse eu consegui ler todo e adorei, assim. Eu fiquei impressionado com a maneira que a gente consegue perceber o tempo pelas cartas da estrela, pela forma dela escrever. Então, a primeira carta é toda esquisita, não é muito, não tem elemento coesivo quase nenhum, é carta de criança mesmo, né? E a coisa vai ficando mais na cara, e ao mesmo tempo você vê que ela fica afastada da situação, meio que presa, né, a esse mundo meio subjugada, assim como a personagem do outro romance que você apresentou na semana passada. E a escolha também no romance de colocar qual é o nome dele, gente? Não vou achar. O Gonzales? Não, o Zuniga, um dos colegas, Zuniga. como um dos poucos que fala em primeira pessoa, né, da própria experiência. Achei isso legal também. Ele, filho de militantes, ele que sofre as perseguições, e ele que é apaixonado pela estrela, né? Então tem uma questão legal aí, né, nessas escolhas, e chamou muita atenção, assim, né? Esse romance, eu tenho... ele é uma pérolazinha, assim, para mim. Ele tá no meu corpus do doutorado, por isso. Cada uma dessas escolhas, ela, inclusive, por ser um livro tão pequenininho, que tudo diz muito, né? Tudo ecoa muito. Cada uma dessas escolhas, ela diz muito sobre a construção desse imaginário, dessa memória, né? O fato de que só o Zuniga a gente percebe, e é o caso amoroso. As cartas, elas aparecem todas em itálico, e a gente lê como se fosse na íntegra, né? Faço a menor ideia se são cartas reais ou não, porque não dá para saber. Mas não faz nenhuma diferença. E nessas cartas a gente vai percebendo
o universo militar, as cartas são escritas pela Estrela, né? E a gente vai percebendo esse universo militar, familiar, como um pano de fundo que não diz muito. Ao mesmo tempo, ela começa a sofrer as consequências. Ela se muda para a Alemanha, ela se muda, ela viaja para a Alemanha, depois ela se muda, eu não lembro para onde. Então, ela deixa a escola, ela deixa de ser colega desse grupo relativamente cedo, acho que dá a entender que as crianças continuam na escola algum tempo depois. E ela comenta sobre o pai, sobre como foi na Alemanha, tem trechos que a gente vai percebendo certas ideias do pai que ela reproduz, sobre como que é perigoso ela ir para a rua, porque seria como se fosse atravessar o muro na Alemanha, atravessar para o lado comunista, né? Então, a gente vai entendendo um pouco desse cenário. Ela tem que ser seguida, ela tem uma espécie de acompanhante o tempo todo, que é o tio Cláudio, que aparece aqui num desses trechos que eu li, com o Chevy vermelho, que era o carro do tio Cláudio, que é um tio do trabalho do papai. E esse tio Cláudio é um militar também. E as crianças brincam nesse Chevy, elas saem para um passeio no Chevy vermelho. E a gente vê muito essa figura de um carro meio fantástico, que todo mundo gostava de passear, e muito bonito, muito moderno para a época. Então, a gente vai tendo todo esse retrato, né? Até a gente chegar nessa parte que eu li, que é o ano de 94, que aí é contado como se fosse um relato factual mesmo, um registro documental, praticamente, de quando todo mundo fica sabendo do caso Degolados na televisão. Não do caso Degolados, o caso Degolados, ele foi muito divulgado, foi muito comentado na época, na década de 80, mas no ano em que os militares responsáveis por eles são condenados, né? E aí a gente percebe o tio Cláudio do Chevy vermelho, que era esse carro que as crianças brincaram e tudo mais, e não só o tio Cláudio como um desses perpetradores, mas o Chevy vermelho como um dos carros usados no sequestro e no assassinato e tortura desses 3 professores, né, desses 3 militantes comunistas. E aqui é um momento em que o factual, ele entra direto, de uma vez só, como um relato jornalístico, praticamente, quebrando um pouco o fluxo da narrativa, né, de certa forma, e inserindo essa violência, que faz a gente rever tudo que a gente já leu, faz a gente... A tela que mostrava o Space Invaders, que era o jogo de infância, de bobagem das crianças, mostra o carro que elas passeavam com o tio Cláudio, como um carro e como um militar responsável pela tortura, assassinato dessas 3 pessoas. E aí isso também joga uma luz sobre a Maldonado sonhando com a palavra degolados que ela viu no jornal. Porque esse caso foi, de fato, muito, muito noticiado. É um caso real. Foi isso que eu li do livro. É praticamente o que a gente vai encontrar em qualquer jornal contando esse caso. E o Guilherme Gonzalez também existiu. Guilherme Gonzalez, né, o Betancourt, foi um general da ditadura, que foi o comandante desse crime, e foi, de fato, o pai da Estrela Gonzalez, que também existiu, e que também foi assassinada na vida real, pelo carabineiro Félix, né? Por essa razão, né? Era um feminicídio de fim de relacionamento. E ela, de fato, foi assassinada aos 21 anos, e isso também foi noticiado, enfim. Então, esses fatos que aparecem, de fato, relatados como fatos no romance, são reais. E eles ancoram e dão um pouco de sustentação para essa formulação incessante dos colegas de tentar lembrar e de tentar resgatar a figura da Estrela, que é essa figura perdida, que já deixou a escola cedo, que já deixou o mundo cedo, né, aos 21 anos, e filha de um militar torturador, um militar perpetrador, general, não tenho certeza, um coronel carabineiro.
Um carabineiro, já apareceu várias vezes, né, esse termo aqui, foi um braço repressivo da polícia muito forte, um dos mais atuantes durante a ditadura. E é uma espécie de homenagem, de resgate afetivo, certamente, mas de compreensão também, de criação de um cenário em que esses filhos conviviam juntos, e isso a gente vê depois numa entrevista, em entrevistas que a Nona Fernandes dá. Ela própria, Nona Fernandes, foi colega da Estrela Gonzalez, então tem várias interseções do real com essa narrativa, e ela comenta sobre como que provavelmente se a Estrela Gonzalez tivesse continuado na escola, ou tivesse permanecido viva, teria tido um conflito gigantesco com os colegas, porque ela dificilmente iria contra o pai. Assim, isso obviamente é uma hipótese completa, né? Mas ela é alguém que não pode mais falar, e é uma vítima, tanto uma vítima indireta, né, essa outra vítima, como uma crítica fala, esses filhos de torturadores como outras vítimas outra, inclusive no sentido de do outro lado, né? Mas ainda assim vítimas. E uma vítima indireta também, que inclusive, desculpa gente, minha voz hoje está falhando mesmo, que inclusive é assassinada, como o próprio texto fala, né? Cadê? Ele segue sua mulher, ele a assedia por telefone, ameaça como se ameaça um inimigo, um alienígena ou um professor comunista. Então, essa mesma lógica de assassinato, essa mesma lógica de perseguição, de tratar o outro como inimigo, é a lógica da luta contra o comunismo, do militarismo, né, de forma geral, das polícias, durante a ditadura e também no presente, em 91, já depois, um ano depois, né, do fim da ditadura. Mas ainda assim, vivido, né, por ela, vivido como o fim da vida da Estrela. E no fim, esse trecho que eu li, que reproduz bem literalmente vários trechos do comecinho, é um trecho que é repetido não só no começo e no fim, ele aparece em outras partes do livro, que é o momento em que é esse espaço que a gente não entende muito bem onde mas em que, claramente, um espaço que só existe ficcionalmente, mas é quando todos esses colegas estão juntos e esperando uma chamada da Estrela, né? E ela liga, e é o momento em que ela vai falar, é o momento em que eles vão escutar com atenção, o livro termina. Mas talvez uma espécie de fazer esse falar ser possível, é o que o romance faz ao longo de todas as pouquíssimas páginas dele. Alguém quer falar alguma coisa? Comentários, impressões sobre qualquer um dos 4 romances que a gente já conversou? Bom, até agora a gente viu 4, né, romances, dos 6. O último, que eu deixei para o final, ele também é da Nona Fernandes, e ele não é em torno da figura dos filhos. Então, eu vou deixar ele para comentar, eu vou depois comentar por que eu trouxe ele para o curso, mas ele vai ser um comentário geral sobre essa literatura. Eu vou deixar ele para o último encontro, para o finalzinho, assim, só para comentar alguns trechos. Mas até agora a gente viu algumas formas de construção, né, desses filhos, da figura desses filhos. Primeiro com o Zambra, num conto sobre um filho de um torturador que apoia o pai e reproduz, de certa forma, a lógica de tortura no texto. O livro do Cercada, da Lina Miruani, que é em torno da filha de um torturador também, de um militar, que se confronta com 2 irmãos, filhos de um homem desaparecido pelo pai dela, e tem todo esse debate sobre ela descobrir os crimes do pai e se haver com isso no tempo presente, como filha, e se posicionar defendendo ou tentando entender, enfim, o pai. Ela não chega a defender, ela tenta entender um pouco, ela considera que o pai dela tinha uma missão e tudo mais, mas ela se recusa a estar nesse lugar
de alguém que vai carregar o crime do pai, mas é uma posição um pouco instável. Aí a gente tem o Leopoldo Brizuela com Uma Mesma Noite. Até agora os dois foram argentinos, né? O Leopoldo Brizuela foram chilenos, o Leopoldo Brizuela é argentino, como um filho no romance, né? Um protagonista que é um filho de um perpetrador civil, e ele vai questionando isso por todos esses procedimentos, né? De romance, memória, história e sonho, e tentando entender o cometimento do crime pelo pai dele. A partir de uma posição extremamente incomodada, desconfortável, mas que tenta entender os rastros desse passado ditatorial, tanto no presente chileno, argentino de forma geral, quanto na formação, né? No como que isso chegou a acontecer do jeito que aconteceu, no caso familiar. E, por fim, o Space Invaders, que não é mais em primeira pessoa, cercada da Lina Meroni também, mas o Space Invaders que não está na voz de uma filha, apesar de vez em quando a gente ter essa voz, né, mas no passado, uma voz que é uma espécie de resgate documental, porque são cartas que alguém guardou, a Maldonado guardou, mas de um prisma de olhares de outros colegas em torno de tentar entender quem é essa filha de um torturador, de um crime que afetou muito pessoalmente, muito diretamente essas crianças, esses adolescentes no passado. Espera aí que eu vou ler a pergunta. Eu vou ler em voz alta, só porque eu acho que isso vai ser gravado, né? O que você acha sobre a construção do narrador nesse e também nos outros livros que já comentamos? Pergunto, pois sinto que a voz do narrador é algo muito mais experimental na literatura contemporânea. Obrigada pela pergunta, Verônica. Todos esses narradores são, de fato, bem experimentais. O narrador ele já foi tão explorado, já foi tão construído de todas as formas possíveis, que como eu comentei, né, são autores que vão usar recursos muito múltiplos, muito experimentais, com certeza, para construir essas narrativas. E os narradores aqui, eles são todos... Grande maioria são narradores que comentam o fato de estarem narrando, que estão se reposicionando o tempo todo, e se reposicionando de formas muito variadas, né? O narrador do Uma Mesma Noite fica comentando o tempo todo que ele está escrevendo, e que ele não sabe se está escrevendo a coisa certa, e que não consegue lembrar, e que é difícil escrever esse romance, e como que a escrita influencia a memória, é todo um comentário sobre a escrita. E mesmo num romance em que é uma voz em primeira pessoa, um narrador em primeira pessoa, o livro inteiro, tem trechos que a gente se desloca um pouco, quando começam os sonhos, por exemplo, a gente sabe que são sonhos, porque chama sonho, mas a voz começa a ficar mais fragmentada, ela vai trocando de posição o tempo todo. No momento da memória também, ele começa a olhar por vários ângulos, como se fosse possível olhar por vários ângulos para a própria lembrança. Né? É possível, tudo que ele faz isso. O Cercada, da Lina Meruane, é uma narração confusa, que é uma montagem de cinema, né? Então a gente vai acompanhando, inclusive os cortes da diretora, comentando sobre o livro. São vozes que estão o tempo todo, todos esses narradores, de diferentes maneiras, cada um com seus recursos e artifícios, estão todos, de alguma forma, se reposicionando diante do narrado o tempo todo, quase ao vivo. É como se a gente estivesse acompanhando eles, parando, olhando para o que estão falando, e tentando de novo, e tentando olhar a partir do outro, né, das outras pessoas, para si mesmos e para os outros, e para a realidade histórica, sempre se reposicionando, sempre jogando com o fato de que não dão conta de contar, e que talvez contar seja experimentar contar várias vezes ou de diferentes formas. E aí, da mesma forma que eu respondi para alguém mais cedo, acho que foi para o Gabriel, tem que olhar especificamente como cada um deles, e aí esse é o trabalho, né, da crítica e de quem vai fazer isso com cada uma dessas obras,
E já existem muitos trabalhos sobre esses romances, dá para a gente encontrar e estudar o que tem sido falado sobre eles. Mas cada um desses romances que a gente está vendo vai elaborar essa espécie de reposicionamento ético da narração de formas muito particulares e levando para caminhos diferentes. Alguns vão questionar sobre será que eu posso falar em nome do outro? Outros vão assumir já de primeira que não e vão falar só a partir de si. Outros vão falar de si a partir do outro. Outros, que nem a Nona Fernandes com Space Invaders, vão tentar contornar vários em torno de uma coisa, né? Então, eu diria experimental nos dois sentidos. Experimental de experimentar, de testar, e experimentar não, é só esse sentido, desculpa. Tinha um outro, mas eu perdi enquanto eu falava. Mas são experimentações, experimental novo, estão produzindo coisas novas e um pouco diferentes, e experimental principalmente no sentido de que estão experimentando. São tentativas que não é tentativa no sentido de que estão só tentando. O escrever, o narrar, o romance é uma tentativa, e a própria tentativa é a narração. Eu tenho vários nós no que eu estou falando, mas o tentar dizer vai sendo a forma de construir, né? Por isso o dizer várias vezes, por isso os escritores que reconhecem o tempo todo. Por isso tanto a autoficção, que é esse grande tema da crítica contemporânea, né? Que a gente pode tensionar de diferentes maneiras, mas, querendo ou não, existem rastros reais, rastros biográficos ou autobiográficos, na grande maioria desses romances. E isso, por si só, já é uma experimentação, né, de o que o real, como que tensiona as fronteiras entre real e ficção, para dar conta da experiência que é real, mas também é muito imaginária, também é muito tateante. Então, sim, eu diria que são narradores. E quando a gente vai ver narradores, tipo, estudar a partir de lógicas, aí no lado da crítica literária mesmo, né, tipo, a partir de critérios de narratologia, de como descrever esses narradores, a gente vai entrando em campos que dão trabalhos longos sobre cada um deles. Tem Mizanabim, né, tem muita história dentro da história, e isso vai reescrevendo retroativamente também. Tem muito... O Space Invaders tem momentos que a gente não sabe exatamente quem está narrando. Tem mistura de registros, tem mistura de gêneros, tem tudo isso, né? Tanto na voz do narrador, quanto na estrutura formal mesmo desses romances. Espero que eu tenha respondido mais ou menos bem. Mais perguntas? Mais comentários? A gente tem os nossos 2 últimos minutos. Como eu comentei, eu tinha previsto 3 romances para cada encontro, e o encontro final de um encerramento, comentário sobre essa literatura. O que aconteceu, que eu acho que está sendo bem mais interessante, é que esse comentário sobre essa literatura está diluído, e a gente está aprofundando ele a partir de cada romance. Então, a gente não está perdendo discussão, a gente, na verdade, está amarrando as discussões que eu tinha previsto para o último encontro. E, então, na quinta-feira, a gente vai falar sobre o Soy un bravo piloto de la Nueva China, que é um livro do Ernesto Seman. É possível de encontrar ele em formato Kindle, só, eu acho, no Brasil, mas para quem tiver acesso, para quem conseguir ou tiver interesse de ler, é possível. Da mesma forma que todos esses livros, fáceis de achar ou não, eu vou trazer trechos, vou contar a história, e a gente vai conversar sobre ele no próximo encontro, enfim. E ele vai ser a partir da voz de um filho de um desaparecido, mas que também ficcionaliza a figura do torturador do pai, e a gente vai ver como que isso acontece. Então, a gente está olhando para essa figura dos filhos torturadores por ângulos bem diversos, assim, que vai mostrando para a gente todo esse leque, né, de possibilidades dessa literatura que eu estou chamando de literatura dos filhos torturadores.
E por fim, eu vou comentar mais brevemente sobre La Dimensão Desconhecida, da Nona Fernandes, que não é em torno da figura de filhos, mas ela traz alguns elementos interessantes para a gente pensar a figura dos torturadores de uma forma um pouquinho mais ampla. E aí, para o próximo encontro, eu peço para todo mundo trazer todos os comentários que tiverem, porque se a gente quiser, a gente pode estender um pouquinho depois, enfim, vai ser um encerramento, e para a gente tentar pensar isso que a gente pode ensaiar, de pensar como um braço, um grupinho da literatura contemporânea latino-americana, e pensar os efeitos políticos, os efeitos literários, as possibilidades de leitura, né, desses romances que eu trouxe. Então, tragam tudo que vocês tiverem para falar na próxima aula, por favor. Eu vou trazer. E eu acho que é isso. A gente se vê na quinta-feira, no mesmo horário. E eu vou deixar de gravar aqui, mas se alguém tiver mais perguntas, mais qualquer coisa, são nossos últimos minutinhos.